Exército Brasileiro sobre os concursos militares. Eu sou o professor Euro, sou professor de matemática, já fui aprovado em diversos concursos aí da área militar, na AFA, no IME, na EAR, na EPICAR, no Colégio Naval. E hoje em dia eu trabalho lecionando matemática aí para a galera que está querendo passar nesses concursos, né? Estou trabalhando aí nesse ramo aí há cerca de 4 anos e eu tenho percebido que vários alunos têm cometido alguns erros ali que são comuns à maioria. E eu queria aproveitar esse tempo aqui que eu estou tendo disponível, esse espaço que eu estou tendo disponível, para comentar um pouco aí sobre esses erros e tentar ajudar vocês aí a melhorar e falar das formas que eu estudei, das formas que eu acho melhor para você se preparar e conseguir te ajudar aí a lograr êxito aí no seu concurso, né? Conseguir ser aprovado, que é o que todo mundo quer, né? Botar lá a fardinha e tudo e ficar feliz. Mas para conseguir isso daí, a gente precisa estudar muito, né? E estudar certo, né? Não adianta só estudar muito, você tem que estudar certo, estudar bem. E o primeiro tópico aqui que eu gostaria de conversar é o seguinte: você tem que aprender o básico. Por que eu falo isso? Porque se você pegar aí a matéria que cai nesses concursos de ensino médio, numa AFA, por exemplo, numa escola naval, caem matérias muito complicadas, né? Muito difíceis. Então o aluno já quer conseguir resolver ali aquele assunto mais complicado que tem, né? Só que para você fazer isso, você precisa saber resolver o que é básico, o que é simples, porque a matemática ela é cumulativa, né? Se você não sabe ali aquela parte que está no início, você não vai conseguir saber resolver aquela parte ali que a gente vê no final, né? E por que eu falo isso? Porque nessa minha experiência de sala de aula, resolvendo as questões, eu sempre fico com a impressão de que os alunos não estão conseguindo resolver os problemas lá de trigonometria, um problema de números complexos, porque ele não sabe a matéria lá do ensino fundamental, né? Porque muitas vezes ele não sabe fazer uma conta com fração, ele não sabe um produto notável, não sabe elevar alguma coisa ao quadrado, não sabe tirar uma raiz quadrada direito. E quando você tem essas dificuldades tão básicas, você acaba se atrapalhando, né? Acaba que você não consegue resolver problema nenhum na matemática. Então a dica que eu dou aí para quem está começando a se preparar, ou até para quem já está um tempinho aí se preparando, mas tem essa dificuldade, é a seguinte: estude o básico, aprenda a fazer frações. Se você não sabe, procura um vídeo lá no YouTube ensinando métodos práticos de resolver. Aprenda ali a fatorar, aprenda a desenvolver um produto notável. Essas coisas aí que a gente era para ter aprendido lá no 8º, no 9º ano, né? Mas como a gente sabe, a educação no Brasil não é tão boa, né? Então muita gente chega no 3º ano do ensino médio sem saber fazer isso. E aí, logicamente, vai ter uma extrema dificuldade com as matérias de matemática, né? E aí acaba que ele não gosta da matemática por causa disso, o professor acaba de ensinar um assunto e ele não consegue resolver, mas muitas das vezes é por causa disso, né? Porque ele não sabe a matemática básica, matemática do ensino fundamental. Então essa daí é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica aí, que talvez seja até a mais importante dessas aí, é a seguinte: você tem que usar um material com nível de dificuldade compatível com o seu grau de conhecimento. Não adianta você pegar aquele livro, aquela apostila super complicada, super difícil, porque algum amigo seu usou e foi aprovado e você quer usar ela também. O que serve para ele, talvez não sirva para você. Você precisa de um material, de um livro, de uma apostila compatível com o seu grau de conhecimento. E hoje em dia, com esse negócio aí da internet, você consegue achar dezenas aí de editoras que estão produzindo material para concursos militares ou apostilas de cursinho. Tem várias aí que você pode procurar na internet e conseguir uma dessas aí que com certeza vai te ajudar muito.
Você tentar usar alguma coisa que esteja num nível muito acima do seu, você vai acabar se desanimando. Você vai chegar para resolver aquele livro, aquela apostila, você não vai conseguir fazer nada, você não vai gostar, você vai ficar sem saco para estudar. Agora, se você estiver usando um material um nível compatível com o seu grau de aprendizagem, você vai conseguir fazer as questões, vai conseguir se desenvolver e vai acabar gostando de sentar para estudar, né? Mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado de não usar um material que seja muito fácil, muito fraco, que você também vai se desanimar, você não vai gostar de pegar aquilo para você estudar, beleza? Terceira dica aí que eu quero dar é a seguinte: muita gente me pergunta quantas horas eu estudava para ser aprovado, quantas horas tem que estudar para ser aprovado. E aí o que eu escuto muito falando por aí é o seguinte, né? Se você faz o cursinho e passa ali 6 horas do seu dia no curso, você precisa ali para as provas de sargento estudar de 3 a 4 horas por dia e para as provas de oficial de 4 a 6 horas por dia. É claro que isso daí varia muito, né? Dependendo do nível de aprendizado que você tem, da facilidade que você tem de aprender a matéria, da sua facilidade com exatas. Então não é um valor exato. O que eu recomendo é que você tenha que estudar o máximo que você conseguir, né? As provas aí estão cada vez mais difíceis e quanto mais melhor. Mais uma dica aí que eu acho fundamental é que você estude de 2 a 3 matérias por dia. Por que eu falo isso? Porque quando eu vou perguntar para os aprovados, em geral é isso que eles fazem, né? Estuda 2, 3 matérias. Se você ficar estudando uma só matéria por dia, isso acaba ficando um negócio chato de estudar, né? Começa a virar um tédio estudar aquilo ali tanto tempo. Então essa troca de matérias aí acaba te ajudando. E você pode ficar ali de 1 a 2 horas numa determinada matéria, por exemplo, vou estudar álgebra, eu fico ali de 1 a 2 horas, e aí quando eu cansar eu troco, vou estudar física, eu vou estudar português, e vou sempre mudando ali, cada 1 hora, 2 horas, você vê ali o período de tempo que você aguenta estudar bem, que você rende melhor, e depois disso você troca. Isso daí vai te ajudar bastante, e essa troca aí dá um dinamismo maior para o seu estudo, que com certeza vai melhorar muito aí o seu desempenho. Quarta dica que eu dou, ela é uma dica que ela é bem óbvia, mas muita gente tem abandonado isso aí, que é o seguinte: faça muitas questões. Por que eu falo isso? Quando você está estudando matemática e as provas de exatas, o mais importante é você se dar bem em exatas, né? Que geralmente são as provas mais difíceis. É fundamental que você construa métodos mentais para resolver as questões. E esses métodos não vêm com você lendo livro, não vêm com você assistindo videoaula. Você pode até aprender uma coisa ou outra ali, mas o mais importante é você criar esses métodos dentro da sua cabeça. E isso daí só vem com o estudo ativo, né? Que é você pegar e tentar resolver as questões. É pegar ali o seu lápis, ler a questão e começar a pensar como que você vai fazer. Hoje em dia, tem muitos sites aí vendendo videoaulas e coisas do tipo, né? E muitos livros, e o aluno acha que ele só assistindo videoaula, ou então que ele só lendo livro, ele vai conseguir fazer. É muito mais cômodo você ficar assistindo uma videoaula do que você ficar tentando fazer o exercício, né? E por isso, muitos alunos acabam ficando praticamente o tempo inteiro assistindo videoaula, lendo livro, e desprezam um pouco aí essa questão de tentar resolver o exercício, tentar resolver a questão. Mas aí eu faço uma pergunta, né? O que vai ter na sua prova? Questão, né? Então você tem que treinar fazendo questões, fazendo exercícios. E a quinta dica aí que eu gostaria de dar é sobre resumos, falar um pouco sobre resumos, né? O método clássico aí da gente resumir é você abrir ali o seu livro, abrir sua apostila e começar a ver o que você acha importante e começar a copiar no seu caderno, né? Esse é um método bom? Até é. Você vai conseguir organizar seu pensamento, colocar ali no caderno
E quando você quiser revisar ali para estudar, para você relembrar o que você já estudou, isso daí é bem interessante. Só que isso tem um problema sério, né? Um problema grave. Isso demora muito para você fazer. Então, apesar de ser um método bom, ele tem essa deficiência. E o que eu recomendo você fazer para ajudar a melhorar a sua eficácia nos estudos? Você só vai resumir dessa forma, copiando a matéria no seu caderno, as matérias ou que você tenha mais dificuldade ou que caiam muito no concurso. Você sabe ali que aquele assunto cai bastante, por exemplo, ali um assunto de história do Brasil, que você saiba que todo ano tem questão, tem 2 questões às vezes, e você acha aquilo ali importante, você faz ali o seu resumo anotado no caderno, beleza, não tem problema nenhum nisso. Mas se você for tentar fazer isso com toda a matéria ali de história, toda a matéria de geografia, de literatura, tudo aí que você tiver, você acaba perdendo tempo demais. Tempo é uma coisa que é precioso, né? O principal recurso que a gente tem aí para ser aprovado é o nosso tempo. E as matérias que você não copiar, o que você vai fazer? O que eu acho interessante para você fazer? Que é um negócio que eu fiz demais aí, que me ajuda bastante. Você vai, se você estiver estudando por PDF, você vai grifar ali, tem ferramentas ali no próprio Adobe Reader ou qualquer software aí de leitura de PDFs que você tem essas ferramentas aí que fazem isso. Se você estiver estudando por livro ou por apostila, o que você pode fazer? Você vai numa papelaria e vai comprar um marca-texto. Só que você vai procurar um tipo de marca-texto específico. Tem um marca-texto que dá para você apagar. Então você vai lá e compra esse marca-texto. E aí se você por algum motivo quiser apagar depois alguma parte que você não acha mais importante, não acha mais interessante, você vai lá e apaga e continua marcando só o que você acha importante, beleza? Outra coisa aí que é fundamental, sempre que você for resumir um assunto, uma matéria, você tem que revisar aquilo, você tem que voltar e ler. E você não pode ficar muito tempo sem ler aquilo que você resumiu, porque senão você vai ter esquecido tudo. E aí depois que você esquece tudo, para você relembrar, o trabalho que vai te dar para relembrar tudo é muito grande. Então isso daí não é interessante. Então você tem que resumir o que você achar principal, grifar o que você acha que é importante, mas não é tanto, e tá sempre fazendo revisões. É esse daí o diferencial aí para as matérias, principalmente de humanas, né? História, geografia, literatura, até o próprio português, né? Você precisa memorizar as coisas, precisa decorar as coisas. É muito importante que você faça isso. Existe um terceiro método aí de revisões, que é o mapa mental, que também é um método bem interessante, né? Que pode te ajudar bastante e não é tão demorado aí de fazer quanto um resumo. Não vou me aprofundar muito aí nos mapas mentais, porque tem gente aí no próprio Congresso, no próprio Conacomil, que vai falar especificamente desse assunto. Então, se você quiser saber mais aí a respeito dos mapas mentais, você procura aí no site aí do Congresso que você vai achar isso aí. Então era isso aí que eu tinha de importante aí para falar sobre os erros aí que eu vejo os alunos cometendo, né, e como você pode aperfeiçoar o seu método de estudo. E é isso aí, desejo boa sorte aí a todo mundo que for fazer concursos esse ano, né? Vocês consigam lograr êxito e que eu consiga ter te ajudado aí pelo menos um pouco. Valeu!